boa noite. Vamos lá então. Aula sobre Primeira Guerra Mundial, ou Primeira Grande Guerra, outro nome também utilizado normalmente, né? A gente precisa entender que o contexto da Primeira Guerra Mundial é um contexto bem complexo, mas com algumas características importantes, né? Vamos lá, que se destacam, eu diria. Primeira característica, corrida colonial e comercial, né? A disputa por colônias, ou seja, pelos mercados fornecedores de matéria-prima e mercados consumidores, é um dos elementos fundamentais. A gente falou que a unificação alemã e a unificação italiana foram unificações tardias, e isso fez com que eles necessitassem de colônias, só que elas já haviam sido distribuídas e concentradas principalmente nas mãos da França e da Inglaterra, o que gerou a necessidade de conflitos, né, para alcançar estas colônias. Além disso, quando termina a Guerra Franco-Prussiana, Bismarck, que a gente já comentou, aquele gêniozinho do mal, né, sabe que a França quer se vingar e ele adota uma política de isolamento da França. O problema é que ele deixa de ser primeiro-ministro, muda o imperador, e aí a Alemanha adota uma política bem mais agressiva com relação aos outros países, o que faz com que a França consiga estabelecer, né, acordos. Com isso, forma-se a Tríplice Entente. A partir da Entente Cordiale, França e Inglaterra, se junta a Rússia, e do outro lado temos a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria. Na realidade, eu estou usando nomes errados, né? Seria Segundo Império Alemão, seria Império Austro-Húngaro e Império Russo. O outro fator que eu acabei de citar, o revanchismo francês. A França perdeu a Alsácia e Lorena depois da Guerra Franco-Prussiana. A França foi humilhada e ela quer se vingar. A gente vai ter o choque entre o pan-germanismo, ou seja, essa ideia de unir todas as populações germânicas ou arianas, como eles se referiam, contra o pan-eslavismo, principalmente na questão balcânica, né? Com relação ao pan-eslavismo, a grande nação eslava seria aí parte da elite russa e a população sérvia. A gente vai ter a questão dos Balcãs, onde o Império Austro-Húngaro tenta aumentar sua influência, se chocando com o nacionalismo sérvio, e a corrida armamentista. Existia uma rivalidade muito grande entre os países europeus, uma rivalidade inclusive fomentada, alimentada pela disciplina de história. Inclusive, posteriormente à Primeira Guerra Mundial, surge a nova escola, ou Escola dos Análises, como uma forma de revisar qual é o problema de uma história, né, patriótica e puramente política, como era feita até então. Essa xenofobia, essa rivalidade vai facilitar a corrida armamentista, essa corrida por, né, se preparar para a guerra, o que vai gerar a paz armada. Existe uma tensão tensa entre as nações, eles sabem que a guerra vai acontecer a qualquer momento, eles sabem que será uma guerra extremamente sanguinária, mas a maioria dos países estão confiantes de que serão vencedores, e essa guerra também não duraria tanto tempo. E aí a gente vai ter a questão do Marrocos, onde a Alemanha invade Marrocos, que era uma colônia francesa, e aí a Inglaterra media a favor da Alemanha, acreditando que a Alemanha se contentaria com Marrocos, o que não vai acontecer. Resultado, a gente vai ter a Inglaterra posteriormente reforçando ainda mais o laço com a França. O estopim da Primeira Guerra
vai ser o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, ou Francis Ferdinand, ou Francisco Ferdinando. Eu já vi em vários vestibulares variações do nome dele. Ele estava na Bósnia visitando, tentando convencer que a Bósnia se juntasse ao Império Austro-Húngaro, quando um nacionalista sérvio de uma organização secreta chamada Mão Negra faz um atentado e mata o príncipe austríaco e a sua esposa. Com isso começam as declarações de guerra. O Império Austro-Húngaro exige uma série de elementos com relação à Sérvia, por conta do assassinato, inclusive desrespeitando a soberania sérvia. E a Sérvia não está tão preocupada, afinal, atrás dela, apoiando a Sérvia, temos o Império Russo. Resultado, quando a Sérvia não cumpre as determinações do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia. Resultado, por conta do pan-eslavismo, o Império Russo declara guerra ao Império Austro-Húngaro. Por conta do pan-germanismo, o Império Alemão declara guerra ao Império Russo. A França sabia que a Alemanha estava em guerra, agora se aproveita para vingar, e a gente tem, então, por conta do revanchismo francês, a declaração de guerra ao Império Alemão, e a Alemanha já sabia também declarar guerra à França. A Inglaterra, pelas questões comerciais, declara guerra ao Império Alemão. Para vocês terem ideia, nas vésperas da Primeira Guerra, a indústria alemã havia superado a produção industrial inglesa. A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, é convencida a mudar de lado, principalmente por conta das cidades redentas, 2 cidades de população italiana que estavam sob controle do Império Austro-Húngaro. Então a Itália muda de lado, declara guerra ao Império Austro-Húngaro por conta desses territórios e promessa que os aliados vão fazer de entregar territórios, colônias para a Itália. E o Império Turco-Otomano vê nisso também, ele tinha uma rivalidade e conflitos tradicionais com o Império Russo. O Império Turco-Otomano vê a oportunidade de declarar guerra ao Império Russo. Com isso a gente vai ter a formação dos impérios centrais, e os outros países não tinham um nome bem definido, até que os Estados Unidos entra em 1917. E aí eles passam a ser chamados de aliados. Então, Bélgica, Estados Unidos, Brasil, Japão e outros países vão ser conhecidos como aliados somente a partir de 17, que também o Brasil entra posteriormente na guerra, Um elemento interessante é que a gente faz esse anacronismo para facilitar o estudo. As fases. A primeira fase, de 1914, é a Guerra de Movimentação. É o fim do ano na Europa, resultado muita neve, um frio muito forte. Eles preferem adotar uma postura de se posicionar. Tem um filme que mostra isso muito bem, que é o Nada de Novo no Front, Mas aí começa a guerra propriamente dita, é a guerra de trincheira. A Alemanha começa se expandindo, inclusive invadindo a França pela Bélgica, e aí a guerra trava, fica um impasse para avançar às vezes, 100, 200 metros, levavam meses. Essa guerra de trincheira é uma guerra extremamente traumática e violenta, As pessoas ficavam nesses sulcos feitos na terra, esperando o avanço do outro. Doenças se desenvolviam, quando eles avançavam, eles eram mortos, Tinham minas terrestres, então é realmente uma experiência muito traumática para os europeus. E aí o ano decisivo vai ser o ano de 1917, quando a Alemanha, que já tinha perdido os principais navios dela,
começa uma campanha submarina, né? Os submarinos começam a torpedear diversos navios que vinham abastecendo os países aliados, principalmente França e Inglaterra, que eram abastecidas pelos Estados Unidos. Só que essa guerra prolongada piorou muito a condição da população russa, o que leva à Revolução de 17, também chamada de Revolução Comunista ou Revolução Russa. E aí a gente vai ter o Tratado de Brest-Litovsk, assinado entre Lenin e a Alemanha, determinando a saída da Rússia da guerra, entregando alguns territórios. Com isso, a guerra, que estava no impasse, por um momento, pende para o lado dos impérios centrais. E os Estados Unidos não podem admitir isso. A produção deles estava extremamente elevada. Eles vinham há anos vendendo para a Inglaterra e França e tomariam calote caso a Inglaterra e a França fossem derrotados. Resultado, eles vão usar o torpedeamento de navios por submarinos alemães como justificativa para entrar na guerra. Com isso, a guerra, que por um breve momento pendeu a favor dos impérios centrais, agora vira. Os Estados Unidos entram com um exército numeroso, bem treinado, bem equipado e descansado. Resultado, a Alemanha começa a ser derrotada, vai recuando, até que a guerra começa a entrar em território alemão. E nesse momento a gente vai ter a capitulação, ou seja, a rendição dos impérios centrais e um armistício da Alemanha. Qual é o problema? No armistício se assume que a guerra não é mais interessante para nenhum dos dois lados. Mas a República de Weimar, que vai se estabelecer, né, com a queda do Segundo Reich, vai gerar um problema muito grande. Porque eles acreditam nos 14 pontos propostos pelo presidente americano Wilson. 14 pontos que diriam que um fim de guerra ideal seria um fim de guerra sem vencidos nem vencedores. E aí, demonstrando boa vontade, a República de Weimar faz o armistício com deposição de armas. Elas entregam as armas. Resultado, ela não vai ter poder de barganha. E aí a gente vai ter as consequências. Primeiro, desaparecimento dos impérios alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, Império Russo. E vão surgir diversos novos países. A Áustria-Hungria, Tchecoslováquia, a Iugoslávia, Lituânia, Letônia, Estônia, né? Esses últimos países que foram entregues pela Rússia à Alemanha, Finlândia e Polônia. Além disso, crise econômica generalizada, principalmente na Alemanha, por conta da derrota, a Itália, que apesar de ser vitoriosa, teve gastos e o ganho foi muito baixo, e a Rússia, que teve uma guerra civil. Nós vamos ter o fim da Belle Époque, fim daquele momento em que eles acreditavam que a tecnologia iria solucionar todos os problemas do mundo, que ia solucionar a fome, as doenças, né? As condições de trabalho. Eles veem que na realidade a guerra gera tecnologia e essa tecnologia pode ser realmente destruidora, né? A gente vai ter a expansão da presença das mulheres. As mulheres já trabalhavam, né? Muitas mulheres de classe baixa trabalhavam fora. As mulheres de classe média e média alta e elite não costumavam trabalhar fora, mas tinham os afazeres domésticos. E agora, com a guerra, os homens tendo que lutar, as mulheres vão ter que assumir, vão ser incentivadas, inclusive, pelo governo para assumir esses postos de trabalho nas indústrias. Isso é muito importante, porque essa expansão da presença das mulheres vai gerar uma
maior autonomia econômica, financeira das mulheres, né? E isso vai ser muito, muito importante para as conquistas dos direitos femininos. Vamos ter aí o fim do liberalismo no mundo, ascensão de regimes totalitários de esquerda, o comunismo, e de direita, os fascismos. Com a exceção, os Estados Unidos, que vai sair como a maior potência mundial, mas vai adotar um princípio de isolamento. E os Estados Unidos mantêm, sim, né, o liberalismo até 1933, quando, por conta da crise de 29, vão fazer o New Deal. E aí, o New Deal é um plano intervencionista, acabando com o liberalismo no mundo. Vão criar a Liga das Nações, que era um dos 14 pontos do Wilson, sem a presença dos Estados Unidos, ou seja, sem a maior potência mundial. Era uma organização que tentaria resolver os problemas de forma diplomática, apenas diplomática. E isso não vai ser bem sucedido. E aí temos o Tratado de Versalhes, importantíssimo, com cláusulas territoriais. A Alemanha vai perder as colônias, vai devolver à França a Alsácia e Lorena, vão criar o corredor polonês, dando à Polônia o acesso ao porto de Danzig, atualmente Gdansk, né? Vão ter cláusulas militares, desmilitarização da Renânia, não pode ter exército na Renânia, e controle e redução do exército alemão. Vão ter cláusulas políticas, proíbe-se que a Alemanha e a Áustria possam se unir novamente. E financeiras, pesadas reparações de guerra aos países vencedores, aos três, né, principalmente França e Inglaterra. Com isso, a gente vai ter a Alemanha sendo humilhada. Esse tratado vai ser considerado extremamente vexatório para a Alemanha, e com isso temos o revanchismo alemão, que é o principal fator da Segunda Guerra Mundial, fazendo inclusive com que alguns historiadores trabalhem com que a ideia de que a Primeira e a Segunda Guerra sejam uma única guerra com um intervalo. Agradeço, peço para vocês que continuem assistindo às minhas aulas e bom descanso a todos.